Então vamos aproveitar então fechar os olhos, com a palma da mão para cima, recebendo toda essa graça, todo esse amor, todo esse amparo do nosso querido Mestre, agradecendo a Ele por sempre estar conosco, nos protegendo, nos amparando, nos amando. E que possamos neste dia receber, e refletir essas palavras que o nosso palestrante irá administrar no dia de hoje, tá? E podendo levar isso para suas casas, todas essas energias que vocês aqui estão recebendo, todo esse amor, todas essas bênçãos, tá? E que possamos sim termos um excelente domingo e um feriado maravilhoso, principalmente neste dia. Muito obrigada, Senhor, por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado. De nada. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Nós vamos falar de Espiritismo. E falamos de Jesus, não é? Eu gosto sempre que alguém faça oração, porque na oração já se comenta aquilo que a gente inspira muitas vezes para conversar, e ela disse muito bem, administrar palavras que não são nossas. É administrar palavras que foram ditas por Jesus na nossa terra, abençoada, criada por Deus e também administrada por Ele, que é um co-criador, irmão mais velho nosso, e que nos deu o caminho, a verdade e a vida de uma maneira exemplar. Como tentou e quase conseguiu, o Chico Xavier em sua jornada longa de transformação das energias negativas em amor, em paz e sabedoria. O que é muito difícil para o espírito ainda convulsionado pela falta de esperança, numa moral segura de que o amor vale a pena, pela falta de certeza da imortalidade da alma, porque individualiza a ética e transforma então o conceito de fazer o semelhante o que dele gostaria de receber, de acordo com a sua própria conveniência, de acordo com o seu orgulho, de acordo com os seus interesses pessoais, que na maioria das vezes são egoístas, não são éticos. Isso nós temos visto cada dia mais ainda, infelizmente, neste momento de provas e expiações mais acirradas, quando nós estamos entrando, numa turbulência, como a gente compara quando o rio encontra o mar, tem o fenômeno da pororoca, mas não quer dizer que aquele fenômeno, aquele encontro de águas não tenha vida e não seja necessário. Não quer dizer que a tempestade não seja necessária. Como disse Jesus, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem ele vier. O escândalo, é claro, que estava colocado como uma palavra de um contexto da época, da cultura, da época há 2000 anos atrás, aonde, Cristo quis dizer a vergonha pública, muitas vezes, de pensamentos errôneos, de sentimentos errôneos que acabam se materializando nos nossos destinos e transformando, então, a nossa alegria em dor, a nossa paz em desespero, e os nossos chãos se desfazem como construídos fossem como castelos de areia, aonde vem a onda e leva embora, e aquilo ficou sem solidez, colocado num tempo muito rarefeito. O Espiritismo é uma doutrina simples, para qualquer um compreender, de acordo com a sua boa vontade, mas tem uma questão no Evangelho segundo o Espiritismo que é muito interessante, que é a maturidade do senso moral, que é exatamente, a escolha que nós fazemos em refletir sem preconceitos diante das questões que nos são postas, de que a vida continua de uma maneira tão real quanto ela é neste plano, ao qual eu cito sempre aqui, nós estamos vivendo agora. O presente, nós estamos sentindo o presente, nós não estamos vivendo um sonho, nós estamos conscientes. A consciência, que é o enigma de muitos filósofos quando se fala da origem da consciência,
que não querem aceitar um ser superior aos seus próprios intelectos muitas vezes, e então passam a criar, não é, narrativas diversas, com palavras diversas, com argumentos diversos, mas para justificar a sua própria dúvida do que certezas. Certezas da imortalidade da alma hoje, e sempre foram, porque Deus não nos largaria, não é, num labirinto, numa estrada sem direção, como Pai, como Criador, sem um destino, sem amor. Nos foram dadas desde que nos tornamos razão. Desde que saímos dos reinos minerais, vegetais, animais, que também têm a proteção dos espíritos coletivos, que recebem então o amor de Deus, e ganhamos razão, consciência. Ao ganharmos consciência de ser, de existir, de pensar e de saber quem somos, nós, assim como a criança, não é? Quando ela passa a ter memória sobre si mesma depois de uma certa idade, ela entendeu que ela existe, ela entendeu que ela tem ação e reação naquilo que ela faz. Os nossos próprios irmãos mais velhos, orientados por Deus, nos deram o selo da consciência divina gravado nas nossas memórias espirituais, para que nós pudéssemos então ter um código de imortalidade, de vida, de experiência, de jornada evolutiva, que nos desse motivação para transformar a nossa vida para melhor, numa atração evolutiva constante na direção do perfeito, que é Deus. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu, disse Jesus, no sentido de que é impossível assumir, não é, a pele da ovelha quando somos lobos, ou seja, vestir uma fantasia de perfeição. A perfeição é um processo. Neste processo, como Deus é amor e liberdade, acima de tudo liberdade consciente, Ele permitiu que cada um, segundo suas obras, pudesse então continuar a sua jornada evolutiva, expandindo-se de acordo com este código de amor divino, que é a centelha divina, o eu superior, o selo da divindade que nós temos e que nos mantém conscientes. E que permite até que neguemos esse Deus, inclusive, quando não conseguimos entendê-lo plenamente, e ele não nos abandona mesmo assim. A partir disso, no conceito que Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, já estávamos, portanto, andando nas reencarnações do passado, muitas e muitas e muitas vezes, acertando e errando neste processo de transformação, de crescimento. E Jesus então veio num contexto, num mundo que já não era primitivo, mas era um mundo de provas e expiações, como é até hoje. Depois que nós vamos ter um mundo em regeneração, depois um mundo feliz, depois um mundo angelical, numa visão de tempo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, bem no início, pelo espírito filósofo Sócrates, que diz, né, que o ponto de vista é que nos muda a consciência à medida que nós observarmos as nossas dificuldades num ângulo maior de tempo e espaço do que uma única encarnação. De que nós entenderemos, então, não é que uma única encarnação que nos limite como uma régua não representa a eternidade, não representa o infinito, não representa o conceito absoluto de paz e de perfeição, porque não seria nem possível matematicamente, não é, a não ser por um milagre divino, que nós nos transformássemos de seres imperfeitos e seres que erraram, que corromperam, que muitas vezes transformaram, não é, as pérolas em pedras. Por isso Jesus dizia que aquele que não estava pronto não conseguiria ouvir, não teria maturidade do senso moral para entender, não teria sofrido o suficiente pelas mazelas do seu próprio orgulho para encontrar então o caminho, a verdade e a vida, que é o nosso Pai Criador, nas direções de felicidade ao qual nós estamos designados naturalmente a desejar, mas não por imposição. É cada um segundo as suas obras. Explicar isso para um materialista, portanto, é um desafio absurdo. Jesus então dizia, né, não adianta você insistir numa pessoa que não quer realmente aceitar. E quando ele citou aos apóstolos, né, que se chegasse em determinada cidade para pregar a verdade que eles compreenderam, não por fantasia,
Não como dizem os filósofos hoje ainda, muitos, né, de que a religião é uma projeção cultural. Eu vi isso essa semana, né, do Luiz Felipe Pondé no programa Linhas Cruzadas, que tem no YouTube, mas passa na TV Cultura, que é a religião uma projeção da nossa mente, que a religião é uma necessidade, que nós criamos Deus para nos consolar e passamos então a viver nesta ilusão, não é, sem solução prática, moral e ética para as nossas dores e para os nossos problemas. Isso é um direito que ele tem de falar, uma leviandade, inclusive, não é? Ao considerar-se que existem provas científicas e matemáticas e químicas dos mundos além da carne que comprovam então a religião científica, quando o Espiritismo coloca lá no seu início ciência, filosofia e religião, através, não é, dos estudos que Allan Kardec traz para este plano, pela ferramenta da mediunidade, que é um sexto sentido que todos nós temos e que nos dá como antena a possibilidade de intercambiarmos esta existência através de intuições, através de sonhos, através de acontecimentos que nós colocamos ao acaso e que vai amadurecendo. Assim como nós não nascemos já com o dom da oratória quando éramos homens das cavernas, assim como as nossas próprias mandíbulas vão se desenvolvendo, a nossa visão vai se tornando mais aguda. Usamos, é claro, ferramentas tecnológicas criadas que ampliam isso, mas tudo isso está no espírito e, portanto, a cultura criada para este filósofo que diz que a religião é uma ilusão é uma amargura, eu diria, né? Porque eu estaria extremamente preocupado com a minha própria sanidade mental se eu não acreditasse na luz de Deus, que a vida continua e que a ética, né? Ela existe, ela não é também uma convenção social, né? Não é apenas uma questão de educação. Porque numa outra entrevista ele diz também, né, ele é muito inteligente, tudo bem, né, muito culto, um outro entrevistador. Como é que o entrevistador perguntou para ele, como é que tu faz, como é que tu cria a tua própria ética? Né? A pergunta foi assim, a resposta, né, não importa tanto, mas a pergunta mais, nós não temos o direito de criar uma própria ética. Quem somos nós para criarmos uma própria ética, né, que passa a ser relativa então aos meus interesses? A ética, né, ela é criada por aquele Deus que nos deu a vida e que está dentro de nós e que nos faz existir e que nos traz não apenas pelos sentimentos de compreensão energética, de amor, de paz ou de rancor e de sentimento de culpa, a certeza de que nós não vivemos apenas este presente, que nós estamos navegando pelo tempo e espaço por muitos e muitos ciclos já temporais que servem para nos dar amadurecimento deste mesmo senso moral que nos dá a certeza. Eu não sei por que eu acredito de tal forma, mas eu acredito. Eu não posso explicar para um filósofo que conhece todas as histórias, não é? E todos os argumentos daqueles que foram consagrados pelas suas dúvidas, porque não apresentaram soluções nenhuma na filosofia prática, como apresentou Jesus, por ele mesmo considerado um homem sonhador, um idealista, um filósofo, alguém que trouxe uma proposta do bem, mas que derrotado pela cruz não conseguiu vencer então no seu tempo. E esse é um debate catedrático, público. As pessoas materialistas estão cegas, portanto, neste momento, e transmitindo a sua dúvida e a sua cegueira como uma proposta insatisfatória até para aqueles que têm fé, porque eles também ousam, não é, julgar a religião que não possuem, porque se dizem ateus, como se fossem conhecedores da totalidade da verdade. E assim eram outros, assim foram os fariseus que provocavam Jesus, porque perderiam o poder sobre o povo, não é? A partir do momento que Jesus dizia que a simplicidade de Deus é o amor que está dentro de nós, que dizia que cada um é seu próprio templo, que busca a verdade te libertará, de uma forma individual, ajuda-te que o céu te ajudará, buscai e achareis. Ele dizia assim, para nos encontrarmos em grupo, nos compartilharmos as nossas dores, as nossas intuições, as nossas incertezas, para que se transformassem em fé, em religiosidade mais segura, não apenas fé cega, mas sempre questionou: o que queres de mim? O querer do Espírito está na origem do nosso processo de transformação espiritual, que nos faz realmente
tentar encontrar objetivos melhores para as nossas reencarnações, já que temos citado aqui, né, que é uma das leis de Deus estarmos num plano energético mais denso como esse que nós estamos, para controlar melhor, né, o nosso espírito. O que se faz quando nós somos um pouco indisciplinados ou filhos, né? Se coloca numa escola. A escola vai dar limites, a escola vai dar uma curadoria, este é o caminho, a escola vai lapidar aquela educação, aquela energia, e assim todos que estão neste plano ou no outro estão subordinados às leis que são de Deus. A lei do amor, a lei da caridade, a lei do progresso, a lei da reencarnação. O materialismo não explica. O Leon Denis, que é um filósofo espírita que seria, caso o Allan Kardec, né, não conseguisse completar o seu processo de codificar a doutrina espírita no século XIX na França, teriam outros assessores, né, enviados pelo plano espiritual, e um deles é o filósofo Leon Denis, que escreveu intuitivamente um dos livros dele, é o Cristianismo e o Materialismo, não é? Ou seja, confrontando, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, que ou você se prende a acreditar que a matéria é a origem que não se explica na consciência da ética, ou você aceita que Deus criou as coisas e que nos deu a possibilidade de como disse aqui na prece, administrarmos as palavras que também são energias e que constroem, né, o nosso destino, e entendermos então que estamos num trânsito de transformação constante à medida que, agindo nas leis de causa e efeito, nos consolamos melhor diante da justiça divina que explica as nossas aflições, tendo origem nesta existência ou noutra existência, e por humildade aceitando que não somos capazes de confrontar a vontade de Deus. Temos o direito, é claro, né, de questioná-la. Eu acho que sem o direito de questionarmos não teríamos convicções seguras de que realmente, né, é possível compreender Deus perguntando para ele quem é Deus, que foi, aliás, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que Allan Kardec fez. Quem é Deus? A inteligência suprema, o Criador do universo. Ok, nós não vamos aqui trazer, né, um livro explicando, ó, Deus é 2 mais 2 mais 5 mais 4 mais 3 vai dar em Deus. É impossível, é isso que as pessoas querem fazer. Então ele colocou, se compreende a natureza, né, da causa pelo efeito que ela gera. Nós vemos um universo cada vez mais infinito, cada vez mais organizado, cada vez mais estável. Assim como Artemis viajou à Lua e nós vimos lá um montão de crateras, não é, dos asteroides que batem na Lua porque não vem para a Terra, porque a Lua é como se fosse um anteparo, né? Não é por acaso que o magnetismo da Lua está posto, que a Terra está posta, não é por acaso que estamos aqui organizados, sentados. E se nós negamos a realidade contínua do outro plano, de uma luminosidade que não soubemos medir, poderíamos, se alguém cego chegasse aqui e não enxergasse esta sala, ele não acreditaria que a parede é pintada de tal cor, que existem tantas cadeiras. Ele precisa ser como São Tomé, crer tocando, não é? Senão ele não acredita. Cada um segundo as suas obras. Jesus respeitou a esses também. Respeitou a violência ao qual ele foi vítima. Deus poderia nos impor a religião e a fé. Ele não criou a dor para que nós vivêssemos então a amá-lo, porque senão ele nos castiga e nos manda para o inferno. Isso é uma visão medieval de dominação. O que Deus nos faz é mostrar o caminho através do exemplo, né, do nosso querido irmão mais velho, Jesus Cristo, dizendo que o amor que nós conseguirmos ter, ele vai neutralizar a energia do ódio. Todo mundo sabe que quando a gente está com raiva, né, chega a sentir o calor do sangue ferver, porque o cérebro pensou, o espírito ferveu, o corpo reagiu. E se isso é uma constante, se o espírito é constantemente colérico, como diz no Evangelho, vira um câncer. Se eu estou constantemente, ao invés de irradiar amor, eu estou irradiando ódio, né? É igual eu pegar uma estação de rádio, como fizeram os nazistas na Segunda Guerra Mundial, né, e pregar, então, né, o racismo, pregar, né, a violência, pregar, não é? E assim se faz, porque não tem ética. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, disse Jesus Cristo. É simples, né? Não há necessidade de cavar tão fundo aquilo que Jesus trouxe, aquela luz que ele disse que precisava ser mostrada,
que nos traz, então, um senso de realidade melhor, que nós temos que, claro, que comparar com a nossa relativa evolução ainda. Por isso, nós andaremos por alguns momentos, de certa forma, de acordo com aquilo que nos é apresentado como prova e expiação, inseguros. É normal que assim seja. Não foi por acaso que chegou até hoje a insegurança de São Pedro, que, mesmo avisado por Jesus, né, com medo de ser crucificado igual, né, negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Né? Jesus sabia e não condenava Pedro, porque até o trabalho de Jesus estaria comprometido se caso Jesus insistisse que o São Pedro fosse crucificado, porque ele foi um dos pilares da construção do cristianismo nos primeiros 300 anos, e se ele tivesse sido crucificado na mesma noite, alguém teria que assumir aquele serviço. Não é? Não que não tivesse, né? Aí é tudo uma questão de tempo, de cálculo matemático do processo de amor que Jesus nos deu, que inclusive mostrou aparecendo depois do seu corpo estar sepultado como espírito, mostrando que existe vida espiritual, que é possível o espírito se materializar e aparecer na nossa frente, é possível ser tocado. Ele disse para Madalena para não tocá-lo, porque ele tinha descido aos umbrais inferiores e estava, portanto, impregnado de energias inferiores dos irmãos densos que lá estavam, para avisar que o tempo estava no fim, que eles deveriam se regenerar, porque senão teriam que continuar sua evolução pelo mal que estavam semeando noutra estrela, noutra esfera. Isso está na Bíblia, não foi o Espiritismo que inventou. Né? Desceu Jesus ao 7º nível dos infernos, conversou com os dragões, espíritos que se colocam na posição de deuses absolutos da vida e da morte, quando isso só está sob a organização de Deus. Seja feita a vossa vontade, disse Jesus. Só o amor é possível para nos consolar. E a justiça divina, que é difícil para nós aceitarmos, mas quando nós não temos, então, a incerteza, quando nós não temos a insegurança sobre o amor de Deus, quando nós entendemos que esse Deus é Pai, quando nós entendemos que nós não somos vítimas de nada e nem de ninguém a não ser de nossos próprios atos, quando nós compreendemos que eu não posso fazer uma ética relativa à minha própria vontade, que a maior parte do tempo, como eu disse e repito, é passional, ela está de acordo com o meu desejo de conquista, o meu desejo imperialista, o meu desejo de libido descontrolado, o meu desejo, né, tanto que nós vemos, né, os 7 níveis de consciência que Allan Kardec explicou no Livro dos Espíritos, de espíritos que são homens e mulheres desencarnados, capazes, né, de trazer ilusões e mentiras sobre si mesmos. O Allan Kardec colocou que os mais difíceis são os demagogos, os hipócritas, porque sabem que estão mentindo, mas mentem deliberadamente, né, com objetivos pequenos, e não sabem o que fazem. Mas são os piores e muitas vezes os mais conhecedores das questões estruturais da porta estreita, que é a felicidade estável que, quando cansarmos de sofrer, nós vamos tentar encontrar. A justiça divina, ela é tudo aquilo que nós vemos na natureza, e se não conseguimos ver na natureza a obra de Deus, somos também cegos, não é? Somos surdos, somos incapazes de perceber na beleza de uma planta, na transformação energética do sol, no alimento, na nossa própria possibilidade de existência. Se não conseguimos ver o selo de Deus, nós temos uma ingratidão muito profunda dentro de nós, ainda a ser trabalhada. Eu posso ter uma ética pessoal e negar a Deus? Posso. Agora não quer dizer que quando eu chegar lá, no plano espiritual, isso não vai me ser relatado, né, como um trabalho perdido, como construções negativas, e que eu vá receber de acordo com as minhas obras. Eu, particularmente, Miguel Brambila, se tivesse sido um materialista, teria agido como todos aqueles que eu vejo, né, corruptos. Porque o que me mantém, né, longe da culpa da corrupção? O medo, a princípio, e depois o respeito. Né? Primeiro é o medo, vamos ser sinceros, que a gente tem medo de sofrer, de ser pego. Né? Estava vendo uma série ontem, né, com os acontecimentos, então tinham segredos lá, e aí a pessoa, depois que os segredos foram descobertos, ela disse, eu estou com vergonha. Mas antes ela não tinha vergonha da família, das pessoas. Né? A vergonha só apareceu quando o escândalo se tornou público.
Então a nossa consciência no privado é que se relaciona com Deus. Eu não preciso ficar aqui confessando meus pecados, porque o Deus está vendo, Deus sabe o que faz e não está me julgando também por isso, porque Ele é amor, não é? Ele não também a própria trajetória da alma, né, que vem galgando, né, erros e acertos, né, até chegar nessa aqui para te ter aquela consciência de que é errado, né? Perfeito, exatamente. Nós testamos, erramos, acertamos, não é? E isso é que nos dá esperança, então. Já que nós conseguimos essa maturidade, se nós conseguimos a maturidade de termos a caridade moral de não julgar o semelhante, não é? É um avanço ainda maior, porque a gente ainda não tem isso. Nós conseguimos, e Jesus disse isso, por que tu aponta um cisco no olho do outro e tu tem uma trave tapando? Isso é pior, né? Então essa liberdade que nós conquistamos através desta compreensão vai além da matéria, mas também não significa pobreza, né? Porque essa pobreza que existe no mundo, essa falta de distribuição de renda, não foi Deus que criou, e não são os pobres que vão ser resgatados apenas, são aqueles que fazem a vontade de Deus. Seja rico, seja pobre materialmente, não é? Jesus quis dizer isso. E disse que, claro, que se você está satisfeito, como estavam, né? Ele foi levado por Pôncio Pilatos a Herodes, inclusive o rei dos judeus, na época Herodes estava lá cheio de farras e de fanfarras e de coisas. Ele disse, mas tu não é rei? Eu sou rei, olha ao meu redor, né? Tinha comida, tinha soldados, tinha mulheres, ele estava, né? Mas ele disse, meu reino não é desse mundo, né? Aqui não vai sobrar pedra sobre pedra, minhas palavras não passarão, porque a porta é estreita, porque o amor não é tão simples como a gente acha que é. É fácil dizer eu te amo, né? Eu te amo até que você não me traia, até que você, né, não me roube, seja filho também, né? Porque é muito fácil, você pode, tem gente que, tudo bem, vai trocando de relacionamento e deixa pra trás, ou tenta matar, como os feminicídios estão acontecendo hoje em dia, ou se vinga, etc. Não é amor. O amor é incondicional. Jesus não deixou de nos amar pelo mal que nós fizemos a Ele ao negá-lo. Então, para concluir esse consolo espírita, eu quero dizer que nós temos esperança da justiça divina se buscarmos também trabalhar em nós esta relação de amor com o nosso Pai, porque ela não vai nascer por obra do milagre. Ela nasce pela dor que nós enfrentamos muitas vezes, infelizmente, que nós não controlamos, não é? O processo, né, de maturidade do corpo vai nos dando um enfraquecimento físico e nós temos que aprender a ser humildes, vamos depender de outras pessoas muitas vezes, até mesmo que seja do hospital, do médico, do psiquiatra, até desencarnarmos. A fé exige, portanto, um trabalho, né, todos os dias, cada dia que baste o seu mal, disse Jesus. Um trabalho que é interior, que é difícil. Pedir perdão, por exemplo, não é? É difícil, a gente pede perdão às vezes. Hoje eu estou de bom humor, eu pedi perdão. Hoje eu não estou de bom humor, então vou dizer, não, peraí. Aí você discute, né? Então, quer dizer, nós somos provocados todos os dias para sermos melhores. Se sou materialista, eu vou para a guerra. Se eu sou um ser que acredita no amor, eu não sou a outra face do fracasso, né? Da tragédia que foi colocar Jesus como um derrotado na cruz. Eu apenas sou humilde o suficiente, né, para não pagar o mal com o mal. E eu confio com essa humildade que Deus, na sua justiça divina, não vai deixar impune o meu irmão que fez o mal para mim, sendo que eu não sou, né, o responsável por esta justiça, mas é Deus que é o juiz de todas as coisas, né? Não quer dizer que eu não deva evitar o mal, não quer dizer que eu não deva trabalhar para me proteger das coisas, não quer dizer que eu não tenha dores e sofrimentos, angústias, né, e sentimentos de injustiça. Mas tudo isso é nossa relação com Deus. Nós estamos andando na direção da porta estreita, que é limparmos as nossas energias para um bem maior, para vivermos num mundo em reconstrução depois deste período. Tudo isso Deus está vendo, né? É uma falta de compreensão do sistema divino, da sua administração, achar que Deus não sabe o que está acontecendo na Terra. Depois de toda essa transição de guerras, rumores de guerras, os bem-aventurados serão os mansos e misericordiosos, que voltaremos reencarnados neste planeta para continuarmos o nosso aprendizado, que é esta relação com Deus, e teremos então a possibilidade de sermos felizes. Felizes no mundo em regeneração. Vamos reconstruir, vamos retribuir, né,
aquilo que recebemos de Deus sem criar, não é, fortunas milionárias colocadas em países de paraíso fiscal, quando do nosso lado a criança morre de fome. Né? É terrível. Né? O pirata faz isso, o materialista faz isso. Seremos mais caridosos, saberemos que tudo é um empréstimo de Deus e receberemos então o paraíso na terra, para continuarmos evoluindo. E o mal será convidado a andar num outro planeta mais convulsionado, de acordo com as suas próprias energias, porque é assim, não é? Se eu ferver a água para colocar a massa, ela tem uma temperatura X. Eu não vou colocar a massa no vinagre. Então as energias são de acordo com aquilo que nós atraímos, de aquilo que nós pensamos. E isso não é uma ilusão filosófica, isso é fato provado cientificamente, inclusive por espíritos materializados como Jesus Cristo. Claro que se nós contarmos isso, né, numa universidade ou para um filósofo, ele vai dizer, não, é mais um doidinho, né? Então, ele vai até nos bater nas costas como assim, né, tudo bem, vai lá, meu querido, né? Eu sei. Tudo bem, é um direito que se tem, né? Não há por isso que Jesus fulminou, por exemplo, Nicodemos e outros tantos Herodes, como os trovões queriam, né? Os apóstolos trovões. Nem o Pôncio Pilatos, né? Se tu é rei, por que tu não faz guerra? Onde é que está teu soldado? Ele, se eu fosse deste mundo, meu reino, meu soldado faria guerra. Pelo amor. Enfim. É muito pouco tempo, eu sei, para que a gente possa, como objetivo, para provocar este desejo cultural de que a gente insista no Espiritismo, mesmo diante dos nossos próprios defeitos. Que nós é que vamos nos trair, não são os outros. Porque aí a paz vai ser semeada. Né? E dentro de nós, e a gente vai vencer. E entender, então, que a gente construindo esse terreno fértil, a gente pode, sim, tropeçar numa pedra, machucar o pé na hora da semeadura, errar, desistir, chorar, mas recomeçar. Jamais abandonar a fé. Porque aí a gente vai ter força o suficiente para entender o que Jesus quis nos dizer por amor. Eu penso assim, pelo menos, não é? E entendi o que o Chico Xavier disse, que o mal que ele mais temia é o que estava dentro dele. Porque o mal que está no outro não me atinge se eu não mereço, né, que ele me atinja. Agradecendo então a atenção de todos, eu peço humildemente que Deus me tenha dado clareza nesses momentos de divulgação da doutrina espírita, que é a maior das caridades, segundo Allan Kardec e Emmanuel, que se faça para dar a esperança de que a vida continua independente do que estejamos vivendo, que dias melhores virão, que a paz será a nossa herança divina mais cedo ou mais tarde, numa relação de tempo. Muito obrigado, querido Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, aos mentores dessa casa, aos amigos que nos convidam. Que seja feita a tua vontade, abençoe os lares, as nossas angústias, as nossas dores, que tenhamos fé para trabalhar confiante no amor de Deus. Que seja feita a tua vontade, querido Deus, e que assim seja. Muito obrigado.